Será que é possível conseguir a liberdade financeira mesmo ganhando pouco? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5. Na verdade, é um tema importante que a gente vai encerrar amanhã no nosso 100º vídeo aqui do nosso plano 5. O plano 5 vai te ajudar exatamente a chegar aos seus primeiros 5 dígitos de investimento, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, seguindo as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Simetria, e estou aqui com você todos os dias aqui falando sobre assuntos de investimentos, com foco em renda variável. Então vamos lá no vídeo de hoje falar sobre isso aí, né? Será que mesmo ganhando pouco, dá para você atingir a liberdade financeira? Vamos lá então no vídeo. Antes da gente começar a falar exatamente se é ou não é possível, então vamos rever alguns conceitos aqui que eu falo uma vez ou outra aqui, mas eu nunca vou me cansar de repetir, porque são conceitos que eu até falo com meu filho ainda está fazendo fundamental, né? O outro está no Fundamental 2, eu sempre falo, meu filho, isso aqui é a parte da matemática que você precisa para ficar rico. Se você não sabe isso aqui, na verdade, não adianta só saber, né? Tem que aplicar, porque eu sabia e não aplicava. Daí só depois que realmente comecei a aplicar, aí fez a diferença. Mas então, a matemática que você precisa entender, vou mostrar aqui na prática aqui para vocês, tá? Para isso eu vou utilizar como referência, como a nossa proposta de hoje, de amanhã, é exatamente mostrar que é possível, mesmo ganhando pouco, você atingir a liberdade financeira. Antes de falar nisso, né, eu vou considerar o menor valor que você poderia receber. De repente seria o salário mínimo. Se você ganha mais de um salário mínimo, obviamente vai ser ótimo também. Tudo isso que a gente vai falar vai ser válido também. Mas eu vou utilizar como referência para quem ganha apenas um salário mínimo. Então vamos lá entender melhor essa questão. Como sempre, né, eu gosto de fazer uns gráficos aqui para você entender melhor. Então eu vou fazer aqui um gráfico sempre ao longo do tempo, né, que a gente tem que entender que o tempo aí, que inclusive o tempo é uma das nossas raízes aqui do nosso plano 5. Então, eu lembro bem isso aqui como se fosse hoje, né? Faz muito tempo, 1994, que é mais ou menos a minha idade. Então, quem lembra aí vai lembrar dessa questão, né? Que é exatamente, não foi quando o país ganhou o Tetra, não, né? Não foi quando a seleção ganhou o Tetra campeonato aí. A gente lembra disso, né? Mas a lembrança principal aí em termos financeiros é exatamente quando entrou em operação o real, né? Eu lembro hoje, como se fosse hoje, a primeira nota de real que eu peguei na mão. Uma nota de R$ 5, e eu lembro que realmente eu ficava olhando aquela nota, achava uma coisa fantástica, né? E graças ao plano real, a nossa vida melhorou bastante, mas a gente não vai discutir o plano real hoje, que ainda tem problemas, né? Que, como a gente sabe, a gente tem inflação, esse que é o principal problema. Mas, como eu falei, o foco do nosso vídeo é para quem ganha pouco. Então, será que alguém que ganha pouco consegue a liberdade financeira? Mas antes disso, vou explicar como funciona o salário mínimo aqui em termos ao longo de um tempo, né? Vamos considerar. Então, eu peguei dados aqui. O salário mínimo aqui em 1994 era 64,79 reais. Hoje a gente pode imaginar que isso aqui é uma miséria, né? Só que tem uma diferença, né? Mas antes da gente discutir essa questão, vamos lá explicar melhor isso aí, né? Esse valor. Então, em 1994, quando entrou em operação real, o salário mínimo valia R$ 64,79. Hoje, deixa eu fazer aqui, 2021, o salário mínimo vale R$ 1.100. Então, ao longo de todo esse tempo aí, teve um crescimento, né? Esse crescimento aí não necessariamente foi certinho, né? Pode ter sido mais ou menos assim, tá? Mas existe uma coisa aqui que a gente trabalha na parte de finanças e na matemática, que é uma formulazinha matemática, que é o CAGR, né? CAGR nada mais é que a taxa de crescimento anual composta, ou seja, a gente transforma todo esse crescimento aí, né, um valor calculado dessa taxa de crescimento composto, ou seja, como se fossem os juros compostos aplicados ali a esse crescimento, né? Então seria mais ou menos isso aqui, né? Em vez de você ter toda essa volatilidade aqui, você vai ter um parâmetro que você vai conseguir calcular de tal forma que você consiga obter esse crescimento. Vou mostrar na prática para ficar mais claro isso aí. O CAGR, você vai pegar o valor final dividido pelo valor inicial elevado a 1 sobre n menos 1, né? Se você multiplicar por 100, você vai conseguir isso aqui em porcentagem. Então, esse valor aí vai ser utilizado para você visualizar aqui esse crescimento desse salário mínimo. Eu já preparei isso aqui
numa planilha Excel. Então eu vou mostrar para vocês como é que ficou isso daí, tá? Lembrando que apesar disso aqui ser anual, né, a palavra A é de annual, você também pode fazer mensal também. Basta colocar essa formulazinha lá no Excel, você coloca o valor inicial, a data inicial e a data final, e você consegue fazer também o crescimento mensal, por exemplo, da sua carteira, você pode usar também. Sua carteira de investimento, você também pode usar isso daí, tá? Lembrando que não é aquele crescimento real, anual que você vai ter, é um valor exatamente para conseguir calcular essa taxa de crescimento aí, como se fosse essa retona aí. Na verdade é uma curva, né? Mas enfim, vamos deixar de conversa, vou mostrar aqui o Excel exatamente com esse crescimento. Então aqui nesse Excel eu peguei como referência tanto o salário mínimo quanto os valores do Big Mac, tá? Como referência de inflação, porque aí a gente vai ter valor de reais. E o Big Mac eu peguei tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos para a gente fazer esse comparativo que é interessante também. Então vamos olhar aqui o Excel como é que ficou. Então você tem aqui o salário mínimo, peguei como data de referência aquele de 1 de julho de 94, o valor daquele salário mínimo naquele momento, R$ 64,79. A data atual agora, que a gente está considerando, 2021, aqui está ao contrário porque está em inglês, tá? Valor final, que hoje a gente tem, está R$ 1.100. Total, que foi calculado aqui ano, né? Mas na verdade são meses. O seja CAGR mensal, ou seja, quanto aquilo cresceu ao mês, se a gente fosse considerar um valor composto aqui, e o CAGR anual, tá? Então a gente vê que teve um CAGR anual até relativamente alto, de 11%, que superou inclusive o valor do Big Mac que eu considerei aqui. O Big Mac lá em 1994, 2,42. Ninguém poderia imaginar esse preço, né? Porque o real era $1 praticamente, né? Ou até valorizou até um pouco mais do que $1. Menos de que $1, na verdade, né? E o valor final de hoje, peguei lá no cardápio da McDonald's, R$ 26,90. Então tem aí um crescimento mensal de 0,75% e um crescimento anual de 9,33%. Não é pouca coisa, né? Mas o salário mínimo superou aqui o preço do Big Mac, tá? Só para humilhar, eu coloquei aqui os Estados Unidos. Então lá em 94 o Big Mac era $2,30 e hoje, de acordo com o cardápio americano, $3,99. Eu falei real lá, né? $2,30, né? Aqui o valor final $3,99, isso dá uma inflação, um crescimento mensal de 0,17% ao mês ou 2% ao ano, né? Então isso aqui fica bem claro porque a gente tem que considerar também investir nos Estados Unidos. Então um parêntese, né? Porque inclusive a gente pode falar isso amanhã, mas principalmente a mensagem hoje é para você enxergar isso daí, tá? Só para justificar isso aqui matematicamente, vou colocar aqui na simulação para você enxergar, tá? Então, como eu coloquei lá, por exemplo, R$ 64,79, ou 64,79 centavos o salário mínimo. Aqui não vou colocar aporte, porque obviamente é o crescimento de um valor inicial, né, só que a gente vai considerar. O crescimento mensal do salário mínimo foi 0,88, então eu vou colocar aqui, né, crescimento altíssimo, né, se a gente for considerar realmente isso. E a gente tem aqui 27 anos que a gente teve, né, ou vou colocar meses aqui, a gente tem o valor em meses, são 324 meses. 324, daí bate, né? Então é exatamente isso que o CAGR faz, né? Aquele valor composto. Dá uma diferençazinha exatamente por causa das casas decimais ali, né? Mas dá bem próximo daquilo que é hoje o salário mínimo. Ou seja, depois de 27 anos, 324 meses, na verdade, a gente tem um salário aí de R$ 1.100, na verdade, né? Então, bate aquele crescimento que a gente falou, né? Isso a gente poderia imaginar o seguinte, tá? Se mantivermos esse crescimento desse salário aí dessa forma, aí ninguém sabe, né? A gente utiliza o histórico passado exatamente para prever o futuro. Não é simplesmente uma bola de cristal, né? A gente está usando matemática, a gente está usando estatística. É o que a gente faz, inclusive, aqui na Symmetra. A Symmetra é uma startup que usa machine learning, ciência de dados, inteligência artificial para apoio à decisão de investimentos, tá? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mas, deixando o jabá à parte aí, isso aqui é por isso que a gente utiliza o histórico de dados também na nossa solução, porque é uma forma de você prever alguma coisa lá no futuro. Se vai se concretizar, aí já é uma outra questão. Mas aí a gente valida, por exemplo, a nossa solução, a gente valida com backtest, a gente faz o skin in the game e tal, né? Mas enfim, voltando aqui à história toda do salário mínimo, então hoje o salário mínimo é R$ 1.100, e aí se a gente considerar esses mesmos
27 anos lá na frente, então significa que daqui a 27 anos, a essa mesma taxa de crescimento que teve o salário mínimo nesse período de 27 anos atrás, significa que daqui a 27 anos esse salário mínimo vai custar R$18.000. Mas é um grande mas aí que a gente tem, a mesma coisa se a gente for considerar o seguinte, tá? Então, o salário mínimo vai estar R$18.000, vamos ver quanto é que vai estar o Big Mac se o Big Mac mantiver essa taxa de crescimento também, tá? Então, o Big Mac hoje R$ 26,90 e a taxa de crescimento foi de 0,75 do Big Mac. Então, daqui a 27 anos, olha o preço do Big Mac, né? R$302, tá? Se mantiver essa mesma taxa de crescimento assim, da mesma forma, se mantiver a taxa de crescimento do salário mínimo. Então, essa matemáticazinha aqui é a base daquilo que a gente vai falar amanhã para confirmarmos se dá ou não para quem ganha pouco chegar à liberdade financeira, tá? O vídeo de hoje é exatamente essa matemática, essa ilustração, essa simulação para você entender, tá? Inclusive em termos de inflação, né? Tem que ter esse sentimento de inflação. Se você não tiver esse sentimento de inflação, né? Você vai fazer bobagem com seus investimentos, certo, pessoal? Então é isso, o vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, deixar seu comentário. E não esqueça que amanhã a gente vai complementar esse vídeo aqui, tá bom? E não esqueça de se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até amanhã.